Boa noite a todos que nos acompanham. Havia sido convidado, nós estamos a fazer o lançamento do nosso projeto Tudo em Prol da Sociedade, e temos como convidado para a primeira edição o Dr. Aldimiro Quinto. Vamos fazer uma abordagem, vai nos fazer uma abordagem hoje acerca de grandes influências e evolução das nossas leis até chegar à atual Constituição da República do Brasil. Vamos fazer uma breve apresentação do nosso preletor, mas antes de mais vamos já saudar. Boa noite, Dr. Aldimiro Quintas. Viva, boa noite, Dr. Igor Topanga, e desde já agradecer o convite e também ser, portanto, alguém que vai estrear, portanto, esse espaço. Dr. Quinta, consegue me ouvir perfeitamente? Sim, consigo ouvi-lo, doutor, consigo ouvi-lo. Apesar de alguns cortes, mas consigo ouvi-lo. Pronto, vamos fazer uma breve apresentação ao nosso preletor, que é o nosso convidado para a primeira edição Tudo em Prol da Sociedade, que já dissemos que vamos fazer uma abordagem acerca do tema heranças, influência e evolução das nossas leis até chegar à atual Constituição da República da Angola. O Dr. Aldimiro Pio Batista Quintas é natural do Quito, província do Bié, é licenciado em Direito pela Universidade de Lusíada de Angola, em 2015. Tem muita experiência profissional. 2015 a 2017 foi diretor do gabinete do administrador municipal adjunto da CAMA. 2017 a 2018 trabalhou no governo provincial como inspetor-chefe de segunda classe. Foi analista residente para políticas jurídicas, questões políticas e jurídicas da Rádio Willa 2016-2017. Trabalhou como professor voluntário da cadeira de Geografia no Liceu da Cahama. Participou na elaboração do Estatuto da Universidade Lusíadas de Angola. Já participou em várias conferências acadêmicas, onde foi orador principal, com tema subordinado Direito dos Particulares na Administração Pública, nas universidades de Lusíada e Universidades Metropolitanas de Angola, todas citas em Luanda. É conferencista, palestrante, tendo já participado em vários debates em programas televisivos e no Jornal da Angola. Já deu formação de capacitação em matérias legislativas para professores do concurso 2019-2020 da província do Cunene. É mentor do projeto social Candengue Punito Kwanza, isso em 2013. Fala português, tem noções básicas de inglês e umbo. Atualmente é funcionário do Ministério da Educação, colocado no gabinete jurídico, no Departamento de Planeamento, Estatística e Recursos Humanos do Gabinete Provincial da Educação, com particular destaque especificamente na área jurídica, e é advogado. Abordagem, como já dissemos, sobre heranças, influência e evolução das nossas leis até a chegar à tua Constituição. Doutor Quintas, a palavra toda sua
e estamos dispostos e disponíveis a ouvi-lo e esperamos que os nossos amigos internautas estejam todos atentos para poder acompanhar este momento único. Boa noite mais uma vez e a palavra é toda sua. Muito boa noite, Dr. Ivo Topanda. Desde já reiterar o agradecimento pelo convite que me foi endereçado e também, repito, por ser, digamos assim, a pessoa que estreou este maravilhoso projeto que acredito eu que é de âmbito social e a juventude, de facto, poderá efetivamente mostrar interesse em poder, efetivamente, sempre que puder, partilhar o pouco que sabe com mais pessoas que quase ou nada sabem sobre tanto várias questões que dominam a nossa sociedade, e principalmente questões que têm que ver com a natureza acadêmica. E como o Dr. Ivo fez a apresentação daquilo que é o meu pautas e outras pessoas depois poderão ver o vídeo, eu entendi, estamos num mês que é o mês do fulo, né? Que é a independência, ou a dipanda, como é vulgarmente conhecida na língua nacional quimbunde, nada mais seria importante um tema que tivesse que ver com o processo decorrido até chegarmos, efetivamente, os 45 anos de independência. Então, eu me Mas também é preciso pensar que uma boa parte da nossa geração, nós jovens no caso, quase que não tem muita informação, se não mesmo conhecimento, sobre os processos de estou a me referir exatamente das duas leis constitucionais que vigoraram, portanto, no nosso país, até pelo menos em 2010. Então, para fazer um professor rica obra, que conhece a Constituição da República de Angola, que foi distribuída, portanto, 2 anos da promulgação da primeira Constituição da República de Angola. E então, eu achei muito interessante essa pequena citação feita pelo professor, que eu já disse o nome, doutor João da portanto, a estrutura da sociedade lá onde existem, portanto, seres humanos. Então, daí seria importante discutirmos questões de natureza jurídico-constitucional. É bem verdade que a raça colonial e as influências bem como a própria idiosincrasia africana estivessem presentes na matriz, portanto, do pensamento dos movimentos de libertação nacional, isto é, portanto,
estiveram sempre presentes na história constitucional pré-independência, que é a data da proclamação da independência, e a aprovação da Lei Constitucional, né, de 1991, e, finalmente, a aprovação, portanto, da atual Constituição da República de Angola. Doutor Ivo, é subejamente conhecido que em Angola, antes de ser independente, o nosso país evolução, tanto jurídico-constitucional, sem fazermos recurso à história do nosso país. E de forma muito sintetizada, eu gostava só de dizer, conforme eu estava a dizer há bocado, que o nosso país, antes de ser independente, era tida como uma colônia ultramarina. Que as pessoas que nascessem, portanto, no território que hoje é chamado Angola, eram considerados como cidadãos portugueses, embora, do ponto de vista histórico, havia depois uma divisão entre os assimilados e os indígenas, né? O Estatuto do a visão então reivindicarem a condição em que se encontravam na altura, na nossa própria terra, mas vivíamos numa situação como se estivéssemos a viver, portanto, na terra alheia ou estrangeiro se tratasse. E com esses movimentos de reivindicação para a própria proclamação da independência, do regime salazarista, portanto, em Portugal. Portanto, com esse próprio golpe de Estado, golpe militar, não diria golpe de Estado, mas golpe militar, portanto, de 25 de abril, vai então fazer, aprovar uma lei de 25 de abril, que determinava, portanto, a destituição dos órgãos de soberania portuguesa na altura e a dissolução do Parlamento, bem como a desse mesmo governo português, criando assim uma junta de salvação nacional e, portanto, conflito de poder efetivamente reconhecer, portanto, a independência às colônias, portanto, portuguesas em África. Então, é só para ver que foram uma cadeia de atos que contribuíram para que o nosso próprio país vivesse ou conseguisse efetivamente conquistar a independência. Já em agosto de 1974, é estabelecido então um regime transitório para Angola e em janeiro de 1975 são celebrados os acordos de Alvord, sendo tanto representado pelo Estado português e também os vários movimentos que terão participado seriamente nesse processo, que é a FNLA, o MPLA e a própria UNITA, reconhecendo assim o direito do povo angolano e, consequentemente, a independência. Não vou me alongar em outras questões de natureza histórica, porque isso daria uma outra conversa e que não é o tema que me foi tanto chamado aqui para abordar, mas estava a fazer esse pequeno introito, que era só para poder, efetivamente, situar. Não se pode falar da história jurídica constitucional de Angola sem fazer um recurso à história do nosso próprio país. Com isto, ao se proclamar a independência de Angola, portanto, em 1975, às 0 hora, pelo saudoso presidente Dr. Agostinho Neto, que vai proclamar a República Popular de Angola, sabe-se que, ao proclamar a República, estava a nascer uma nova Angola,
pela primeira vez, nascia a Primeira República, passa a redundância, havia todo um interesse, como é óbvio, de se estabelecer efetivamente uma lei que orientasse, que dirigisse, portanto, esta nação recém-proclamada. Então, é ali que faz nascer a lei constitucional de 11 de novembro de 1975. Portanto, esta lei, como bem sabem, foi aprovada em 1975 como lei suprema, portanto, da nação recém-proclamada, e que vai estabelecer, então, a Primeira República em Angola. E dela constava o que nós podemos considerar os princípios e normas fundamentais que estabeleciam a organização e funcionamento do poder político, onde o próprio partido que proclama a independência, no caso o MPLA, afirmava-se como a força dirigente. Digamos assim, olhava, não é, Angola como um Estado, portanto, democrático, popular, e não como um Estado, digamos assim, de direito. E ainda assim, nós podemos ver que esta mesma lei de 1975 Sim, agora parece que consigo. Oh, nós perdemos o contato com o Tolkien, mas vamos voltar a contactá-lo para ver se conseguimos continuar com o nosso direito. Ver se voltamos a contactá-lo. Vamos ver se conseguimos criar as condições para não perder o Tolkien de vista.
Continuamos a ter dificuldades. Vamos ver se conseguimos acertar isso para melhor comunicação com o Dr. Quintas. Estamos a voltar a criar as condições para ver se tenhamos o Dr. Quinta outra vez em direto. E neste momento, infelizmente, não sei se calhar pelas condições climatéricas que a província vive, mas estamos a ter um pequeno problema de rede. Pronto, a nossa rede não é das melhores, mas vamos insistir para ver se conseguimos ter de volta o Dr. Quintas para esta abordagem que cada vez mais se torna interessante e, como já dissemos, Dr. Quintas. Sim, agora consigo ouvir. Perfeitamente. Sim, agora melhorou bastante o sinal, Mas eu penso que deve ser o facto de estar a chover. Exatamente. Isso também, em parte, não facilita muito. Sim, mas vamos aproveitar aquilo que é importante. Exatamente. Eu ia dizendo que, apesar da proclamação da independência ter sido proclamada numa situação, numa época, num clima bastante, digamos assim, difícil e também complicado, devido às questões de natureza das grandes potências na altura, vivia-se uma situação quase que bastante tensa, que também ao nível, digamos assim, dos movimentos que terão participado nos vários processos de negociação, nomeadamente os acordos de Alborz, e que não acabaram depois por ter um entendimento, digamos assim, comum, e que depois poderiam efetivamente se proclamar a independência e caminhar, né, rumo a uma nova Angola que todos os angolanos, pelo menos na altura, almejavam que fosse. Infelizmente não foi dessa. Houve então a suspensão por parte do governo português dos acordos de Alvor, deixando
digamos assim, tudo às mãos dos diferentes movimentos de libertação nacional, e o MPLA, na altura que se encontrava tanto em Luanda, conseguiu fazer a proclamação da independência e teve efetivamente o reconhecimento imediato de alguns países, nomeadamente o Brasil, conforme é subejamente conhecido, o Brasil ter sido o primeiro país a reconhecer a independência, embora os outros movimentos de libertação nacional também fizeram, digamos assim, questão de proclamar a independência. A UNITA, no caso Moambo, e a FNLA, digamos assim, noutra parte do norte de Angola, mas não teve, digamos assim, reconhecimento de nenhuma, nem a própria comunidade internacional, muito menos algum país que na altura, se calhar, comungava com a mesma linha, digamos assim, de pensamento. Então, imaginemos nós também se houvesse efetivamente a aceitação da proclamação desses movimentos na altura, teríamos provavelmente uma Angola dividida. Ainda bem que isso não aconteceu, mas o importante mesmo foi aquilo que se fez, proclamou-se a independência, embora num clima conturbado, mas tivemos, ou nasceu-se, uma lei constitucional, conforme eu já disse anteriormente, embora com uma carga, talvez chamaria assim, de estatuto político, mas ainda assim ela obedece, ou obedeceu na altura, a algumas características que vale a pena aqui elencar. Que uma delas é que esta lei constitucional adotou, portanto, ao contexto em que se vivia, onde o poder de revisão da mesma lei era da competência exclusiva do MPLA, conforme explica ou explicava o seu artigo 57 dessa mesma lei constitucional, e a criação da Assembleia com os poderes constituintes e também a modificação da presente Constituição só poderia ser feita pelo Comitê Central do próprio MPLA. Vejam como é que esta lei constitucional estava excessivamente, digamos assim, politizada, muito por conta do contexto que se vivia naquela altura. Não havia uma outra alternativa. É preciso as pessoas perceberem isto. Outra característica desta lei constitucional de 75 é que ela adotou o conceito de lei constitucional, né, numa perspectiva de lei constitucional law, tal como escreve muito bem o Dr. Araújo na sua obra, muito conhecida, que é, digamos assim, o Presidente da República, e uma obra que é bastante conhecida. E outra característica dessa mesma lei constitucional é o facto dela ela não previa, portanto, um Estado de Direito, mas sim previa um Estado democrático, cujo objetivo era a total libertação do povo angolano. E podem até conferir mesmo no artigo 1º desta mesma lei constitucional de 75. Outra característica é que essa lei constitucional não assumia claramente a posição ou adesão do socialismo, nem nela aparece qualquer referência expressa desta mesma corrente política ideológica, embora quem estuda ciências políticas, direito constitucional, sabe que a própria matriz, digamos assim, do MPLA, estou a dizer muito o MPLA porque foi o MPLA que se posicionou como um partido, na altura, movimento que proclamou a independência na pessoa do primeiro presidente de Angola, Dr. Antônio Agostinho Neto, e a sua linha de atuação na altura, enquanto movimento, era muito do marxista-leninista, uma corrente ideológica socialista. Mas, curiosamente, essa lei constitucional de 75 não assumia claramente esta corrente política ideológica, que é do socialismo. Não faz nenhuma referência, embora nas entrelinhas, se nós olharmos no artigo 1º desta mesma lei constitucional, ela diz claramente que define como objetivo do Estado a total libertação do povo angolano dos vestígios do colonialismo e da dominação e agressão do imperialismo,
bem como a forma de exploração do homem pelo homem. Ora, quem estuda ciências políticas e direito constitucional, volta a repetir, sabe perfeitamente que essa visão é justamente uma visão socialista, mas ela, de forma clara, tanto o legislador fez uma fuga em frente em não assumir, digamos assim, claramente esta corrente, digamos assim, ideológica. Ainda outra característica que eu julgo ser importante dessa mesma lei constitucional na altura é o facto de olhar quanto aos órgãos de soberania. Ela estabelecia, portanto, alguns órgãos de soberania e que passo a citar. Portanto, primeiro ela olhava como órgão de soberania o presidente da República, como chefe de Estado e que presidia, portanto, o Conselho da Revolução. Depois, também previa o Conselho da Revolução, que exercia a função legislativa e definia a política interna e externa de Angola, entre outras funções que estão devidamente estruturadas nesta mesma lei constitucional. Embora o Conselho da Revolução veio sofrer, portanto, alguma alteração por conta de uma revisão que se fez em 1980, que deixou de ser um Conselho de Revolução e passou a ser, efetivamente, a Assembleia do Povo, e que depois também veio sofrer, efetivamente, outras denominações por conta de várias alterações, portanto, se fez. Outra questão que não gostaria de pular no outro capítulo sem olhar é o facto dessa lei constitucional de 1975 ter designado claramente a posição de partido Estado-nação, ou seja, havia um sistema de partido único que é influência na altura, portanto, da visão da União Soviética, ou uma visão, portanto, soviética na altura. Então, se eu disse no princípio a forma como foi proclamada a independência e a forma como nasceu a Lei Constitucional de 75, onde o Comitê Central do MPLA fazia o papel, portanto, de poder constituinte, não tinha como vigorar, portanto, um regime de multipartidarismo. Tinha que ser mesmo, olhando para aquilo que a própria Lei Constitucional dizia, um sistema de governo de partido, Estado, nação ao mesmo tempo. E que foi, digamos assim, vigorando, portanto, de 75 até mais ou menos de 1991 a 1992. Ora, em 1991 a 1992, surge efetivamente uma lei que nós, os juristas, costumamos a designá-la e chamá-la de a Lei da Virada, ou se quisermos, a Lei número 12/91, de 6 de março, que é a Lei de Revisão Constitucional. Portanto, esta Lei de Revisão Constitucional vai, então, trazer grandes alterações do ponto de vista daquilo que é a história jurídico-constitucional ao nível do nosso país. Portanto, estamos a deixar a Primeira República, vamos agora entrar na Segunda República, embora de forma enganosa, muitas pessoas costumam a contar o nascimento ou a contagem da República muito por conta da realização ou das realizações das eleições. Errado. Portanto, o nascimento da República nasce de forma muito específica e técnica, que depois, ao longo da nossa conversa, nós vamos explicar, muito embora já tenha explicado como nasce a Primeira República. Então, a Segunda República nasce em função, portanto, da revisão constitucional, seguindo pela lei número 12/91, de 6 de março. Portanto, esta lei vai fazer grandes alterações, embora, doutor Ivo, permita só que eu diga algo que é muito importante, sobretudo para a nova geração. Sim, doutor Guilherme. Esta alteração, ou seja, esta revisão constitucional, é decidida já por, como costumamos a chamar, da criação, em 1990, de uma comissão técnica
que trabalhou profundamente na alteração, não diria substancial, mas profunda mesmo, para tivéssemos uma lei, digamos assim, constitucional diferente daquela que vigorou de 75, pelo menos até 1980, talvez eu diria assim, 1980, porque já havia, no fundo, as sociedades vão evoluindo, na medida que as sociedades vão evoluindo, as leis também não fogem efetivamente à regra. Aliás, não é à toa que se diz que o direito é uma criação da emanação da evolução do próprio homem. E já havia essa necessidade de se criar uma comissão técnica que trabalhou efetivamente nesta reforma ou alteração substancial, isto através de um despacho presidencial em 1990. E esta comissão era integrada por vários juristas que hoje são subejamente conhecidos, pelo menos por todos nós enquanto juristas, que vou apenas citar alguns, como é o caso do Dr. Adérito Correia, Antônio Vandune, Arcanjo Maria do Nascimento, Manuel Gonçalves, Rui Ferreira, Carlos Feijó, Eduardo Sambo, Guilhermina Prata, Luzia Sebastião, Raul Araújo, entre outros, que, portanto, a 9 de outubro de 1990, através de um despacho presidencial, com alguns professores renomados a nível, portanto, da praça portuguesa, como é o caso do professor, portanto, Joaquim Gomes Canotilho, Vital Moreira e outros grandes professores renomados franceses, que não adianta citar todo eles, senão estaríamos aqui toda a noite. Mas é só para verem que já havia essa necessidade, já se trabalhou efetivamente na possibilidade de então, se trazer, portanto, leis, ou pelo menos, digamos assim, uma visão que tivesse devidamente ajustado à realidade a que o país estava efetivamente a entrar. Mas o trabalho produzido por essa comissão técnica que acabei por elencar agora, o seu trabalho final não foi de todo, digamos assim, incorporado nas reformas que foram feitas em 1991 e 92, porque havia todo um conjunto de necessidade, não é? Estamos a falar em 92, de se trabalhar com outros movimentos de libertação nacional que depois evoluíram já como partido político em 92, nomeadamente a própria UNITA, a FNLA e outros partidos, para trabalharem de forma conjunta, portanto, no amadurecimento ou no engordar dessa mesma revisão que se pretendia. Isto diante daquilo que se acordou ou que se discutiu nos acordos de Bicesse, portanto, que é conhecido por todos nós, que foi rubricado a 31 de maio de 1991, que vai então trazer o virar, portanto, da página daquilo que é a normalização da própria história jurídica ou constitucional. Chegando aqui, eu penso que com esta lei surge então a lei constitucional de 1992, que é uma lei que, no fundo, trouxe várias inovações, quer sob o ponto de vista dos direitos e liberdades fundamentais, quer sob o ponto de vista do sistema, digamos assim, governo, porque aqui abre claramente caminho, pela primeira vez na história de Angola, repito, as eleições gerais multipartidárias, portanto, assente no sufrágio universal, direito e secreto para a escolha do presidente da República e dos deputados do futuro
parlamento, que hoje é chamado de Assembleia Nacional. Essa lei constitucional de 92 também faz e designação do Estado para a República de Angola, anteriormente era chamada República Popular de Angola, e agora com essa lei constitucional passa a chamar-se de República de Angola, e do órgão legislativo para a Assembleia Nacional retira a designação de Assembleia Popular para a denominação de, digamos assim, Assembleia Nacional, bem como também ao nível dos tribunais, retira aquilo que era a designação de popular, passando então a ser designada de tribunais. Outra questão não menos importante também é outra inovação no capítulo, ou seja, no título 2º dessa mesma Lei Constitucional de 92, que versa sobre os direitos e deveres fundamentais, introduziu-se novos artigos para as principais, ou seja, para os principais tratados internacionais sobre os direitos humanos, a que Angola, portanto, aderiu na altura, e também a definição de Angola, isto é, no título 3º da mesma Lei Constitucional, como um Estado democrático e de direito, assente num modelo de organização do Estado, baseado na separação de funções e interdependência dos órgãos de soberania e num sistema político semipresidencialista que reserva ao Presidente da República um papel ativo e atuante. Portanto, era só para verem as grandes mudanças que essa Lei Constitucional de 1992 trouxe, sem descurar também, como é óbvio, a organização, portanto, judicial, dando-lhe o estatuto constitucional dos magistrados judicial e também a atribuição à Assembleia Nacional, enquanto o poder constituinte vir, portanto, a ser aprovado pela nova Constituição e revogar, portanto, esta mesma lei anterior. Ou seja, essa Lei Constitucional de 75, já no seu artigo, ou seja, essa Lei Constitucional de 1992, já no seu artigo 158 e 159, atribuíam, portanto, o poder da aprovação e também a feitura da futura Constituição da República de Angola ao poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário trata-se efetivamente da Assembleia Nacional. Quer dizer, a Assembleia Nacional, enquanto órgão legislativo, é que tem efetivamente o poder de, no futuro, vir a aprovar efetivamente aquilo que nós chamamos da Constituição da República de Angola. Então, é uma grande inovação que se fez efetivamente em 1990 e 92. Então, se calhar alguém pode até perguntar, então, se ainda não havia de facto um poder constituinte originário, isto é, os deputados, né, que trabalham, portanto, na Assembleia Nacional, cujo principal papel é a aprovação de leis. Então, como é que essa Constituição, ou esta Lei Constitucional de 92, fez alterações profundas e que se colocou nas vestes do poder constituinte originário? Portanto, essa é uma outra pergunta que nós poderemos vir a responder lá mais para frente, mas o que é mesmo óbvio é que esta lei constitucional de 1992 acaba por fazer nascer, portanto, a Segunda República, dado as grandes alterações que se fez do ponto de vista jurídico-constitucional. Cito a queda do monopartidarismo para a introdução do multipartidarismo, a realização pela primeira vez de eleições livres e justas, obedecendo o princípio do sufrágio universal, direito, livre e secreto, a introdução ou a definição do sistema de governo que passou a ser o
presidencialista, embora o presidente da República era, digamos assim, o chefe do governo, olhando nessa lei constitucional, era o próprio primeiro-ministro, mas sobre, digamos assim, a orientação do próprio presidente da República e outras grandes alterações que terão, digamos assim, sofrido ou acontecido em 1992, sem mexer naquilo que é o papel, efetivamente, de aprovar a futura Constituição da República de Angola, que ela deixa sobre, digamos assim, a responsabilidade da futura, ou seja, dos futuros, digamos assim, parlamentares. Porque aqui no artigo 158 e 159 da Lei Constitucional de 75 diz claramente que a Assembleia Nacional pode rever a Lei Constitucional e aprovar a Constituição da República de Angola por uma decisão aprovada por 2/3 dos deputados em efetividade de funções. E o artigo 159 diz claramente que a alteração da Lei Constitucional e a aprovação da Constituição de Angola tem de respeitar os seguintes elementos. Aquela coisa que os juristas sempre têm vindo a dizer, que é a questão da independência, a integridade territorial, a unidade nacional, etc., que são matérias que não podem ser efetivamente tocadas. Mas o importante aqui é dizer que a questão de poder rever a lei constitucional e a aprovação da Constituição da República de Angola caberia efetivamente à própria Assembleia Nacional. Agora, doutor Ivo, repare, se em 92, portanto, realizou-se as primeiras eleições, não é? Legislativa, que poderia escolher nossos legítimos representantes, que teriam a função primária de efetivamente aprovarem a futura Constituição da República de Angola, porque quer a Lei Constitucional de 75, quer a Lei Constitucional de 1992, ambas têm um caráter meramente provisório. Elas não têm um caráter definitivo, ok? Por isso é que há aqui uma pequena diferença de forma muito simples. Importa aqui realçar que a lei constitucional, independentemente de ser uma lei que se apresenta como orientadora, portanto, de um Estado ou de uma nação, do ponto de vista jurídico, político, social e até mesmo cultural, mas ela tem ou tinha um caráter meramente provisória, porque a própria lei constitucional já dizia que a futura lei constitucional, ou seja, a Constituição da República de Angola, tinha que de ser aprovada pelos deputados ou pelos parlamentares. Então, realizadas as eleições de 1992, que depois elas acabaram por se descambar numa situação que todos nós sabemos, dados a não aceitação dos resultados eleitorais, não houve, sob o ponto de vista, digamos assim, jurídico-constitucional, a tomada de posse enquanto tal dos deputados escolhidos ao sair da eleição ou das eleições de 1992, que foram as eleições legislativas e presidenciais, embora as eleições presidenciais não obedeceram à segunda volta, dado tanto descontentamento da outra parte, mas essa história não adianta ficarmos aqui muito tempo. Não houve a possibilidade de, então, olhar para aquilo que chamamos da normalização constitucional no país. Então, o país funcionava, do ponto de vista das suas instituições, assim, num modelo um quanto tanto, digamos assim, anormal daquilo que seria o normal. Mas o Estado não pode parar só porque houve situações que todos nós conhecemos. Houve, digamos assim, não aceitação dos resultados, o país ficou mergulhado na guerra, mas o país não podia parar. Ora, isto fez com que continuássemos ainda a sermos, digamos assim, orientados com a Lei Constitucional de 1992. Com todos os outros
com todas as vantagens e desvantagens que nela, digamos assim, estavam contidas, mas é a lei constitucional que nós tínhamos, que foi devidamente alterada e que trouxe grandes, digamos assim, benefícios, sobretudo no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, o modelo de governação, etc, etc. Mas era essa lei que todos nós tínhamos que nos sujeitar, quer nas academias estudar ela, quer em todas as instituições do próprio Estado obedecer ela como lei que nos orientava. Ora, chegado o período em que se conseguiu a paz, em 2002, houve então a necessidade, tanto dos acadêmicos, das várias comissões técnicas que já tinham trabalhado anteriormente na alteração da Lei Constitucional de 75, que depois veio evoluir na Lei Constitucional de 1992, começaram então a pensar o país sob o ponto de vista daquilo que a própria Lei Constitucional orientava, que é exatamente a aprovação da futura lei constitucional, ou seja, da futura Constituição da República de Angola. Daí, então, o interesse primário, o Presidente da República terem que convocar efetivamente as eleições legislativas em Angola. Então, vão ter lugar as eleições legislativas em Angola em 2008. Portanto, essa necessidade premente ou urgente era no sentido de efetivamente cumprir com aquilo que a lei constitucional efetivamente orientava. Embora muitas pessoas na altura também eram muito mais jovens, mas hoje compreendo melhor essa necessidade na altura. Embora algumas pessoas questionavam por que não se realizou já em 2008 as eleições legislativas e as eleições presidenciais de forma simultânea, mas a realidade não estava ainda devidamente preparado, teve que realizar simultaneamente as eleições legislativas e as eleições presidenciais, porque repares, estamos a falar de 2002 que se conseguiu a paz, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, terão passado sensivelmente 6 anos. Então, mais ou menos condições para se realizar as eleições legislativas, dado a esse imperativo constitucional. E sim. Então, Quintas, também atendendo a questão do tempo, pronto, na verdade, fazer essa correlação histórica entre a lei constitucional e a questão da guerra, quer dizer, assim, a uma primeira vista, nos faz perceber que só não se realizou eleições periódicas de 92 a 2008, exatamente por causa da guerra que o país viveu. E depois disso tinha que se olhar para a questão da paz, da estabilidade nacional e da própria reconciliação. E só em 2008 se realizaram as eleições legislativas e para mais tarde com a aprovação da Constituição. Pronto, iríamos saltar desse momento um pouquinho histórico e olhar para a questão da aprovação da Constituição de 2010 e, pronto, e fazermos uma correlação aqui entre vantagens e desvantagens entre a Constituição, a Lei Constitucional de 92 e a Constituição de 2010, para olharmos também para a questão das garantias de direitos, liberdades e direitos fundamentais, que, na verdade, em torno disso tudo, é o cerne daquelas questões que têm sido badadas da nossa sociedade. Sim, doutor Ivo, de facto fez uma grande questão e é importante, mas também permita dizer que não é possível falar, portanto, da história jurídica constitucional, embora estejamos limitados por tempo, não é? Mas não é possível falar desse historial, ou seja, da história jurídica constitucional, sem olharmos para a história. E algumas coisas até fui cortando, fui fazendo assim de forma muito, digamos assim, objetiva, porque objetiva do ponto de vista de transmitir o que se pretende, por causa do tempo, mas era mesmo, embora pode parecer um quanto tanto cansativo, mas era mesmo fundamental ter que se fazer essa incursão histórica para situar, digamos assim, os mais jovens, sobretudo, né? Porque os juristas, se calhar, já dominam isso, mas a preocupação aqui é mais com os leigos sobre essas matérias de natureza jurídico ou constitucional. O doutor Ivo disse muito bem. Então,
era para dizer que com as eleições de 2008, portanto, escolhe-se os deputados das mais diferentes franjas políticas ou dos mais diversos partidos políticos, mas enquanto, digamos assim, deputados, eles representam o povo. Então, uma das primeiras funções, tão logo tomaram assento esses deputados em 2008, foi justamente trabalhar efetivamente para se criar as condições, quer de natureza técnica, e o doutor Ivo sabe que as questões técnicas é deixada fundamentalmente para os juristas e etc., e depois passa por outras questões que depois os deputados, enquanto nossos líderes representantes, acabam efetivamente por, enquanto poder constituinte, né, que no fundo são as pessoas que têm o poder ou que tiveram o poder de aprovar e fazer a Constituição pela primeira vez. Em termos muito mais simples, para não entrarmos aqui numa linguagem excessivamente técnica. Então, com a criação, as condições técnicas que se foram criando, esses grupos, esses deputados foram trabalhando arduamente para que se aprovasse, então, a Constituição da República de Angola. Então, foi assim que, de 2008 até 2010, nasce pela primeira vez a Constituição da República de Angola. Aqui estamos a falar do nascimento da Terceira República, porque depois desse trabalho todo árduo que os deputados tiveram e a própria comissão técnica que trabalhou arduamente nisso, estavam criadas as condições e, assim, a Assembleia Nacional aprovou pela primeira vez a Constituição da República de Angola, mediante aquilo que nós costumamos a chamar a Lei número 12/91 de 16, portanto, ou seja, de 6 de março de 1991, que é a lei, portanto, da revisão constitucional de 1992, mas, no fundo, a própria lei que vai dar poderes, efetivamente, ao presidente da República para, efetivamente, promulgar esta mesma lei, vai ser, então, a lei número 2/9, de 6 de janeiro, que confere efetivamente os poderes ao Presidente da República para a sua própria promulgação, embora a própria Assembleia Nacional aprovou a 21 de janeiro de 2010, enquanto, portanto, a Assembleia Constituinte. Portanto, ela, enquanto Assembleia Constituinte, aprovou a Constituição da República de Angola com cerca de 186 votos, 2 abstenções e sem nenhum voto contra, embora na discussão da aprovação desse mesmo diploma importante, o próprio partido, o UNITA, não terá efetivamente participado. Então, nasce assim pela primeira vez na história de Angola contemporânea, a primeira lei, digamos assim, ou seja, a primeira Constituição da República, que foi promulgada a 5 de fevereiro de 2010 pelo Presidente da República, na altura o engenheiro José Eduardo dos Santos, e na sequência deu o acórdão número 111/20 de 2010, de 30 de janeiro, data de 3 de janeiro do mesmo ano, pelo Tribunal, portanto, Constitucional, e assim passamos a conhecer aquilo que nós chamamos a primeira Constituição da República, que ela, no fundo, ela traz cerca de 244 artigos. Doutor Quintas. Sim. Pronto. Sim. Também, mais uma vez. Assim, muito rapidamente,
ela traz cerca de 244 artigos, 8 títulos, 19 capítulos e 18 secções, e está organizada da seguinte forma, que depois nós vamos já efetivamente discutir, mas era importante mesmo ter que fazer menção a essas questões. Doutor Ivo, está à vontade. Doutor Quintas, se calhar os nossos internautas gostariam de perceber, nós fizemos essa evolução histórica, na verdade era no fundo para atingirmos aquilo que temos hoje, que é a Constituição da República de Angola 2010. Mas a questão que provavelmente gostariam de saber, quais são as novidades que a Constituição da República traz comparativamente com a Lei Constitucional de 1992, olhando para a questão dos avanços e recuos. Será que só tivemos avanços ou também tivemos alguns recuos? Esta é a questão que gostaria que fosse percebida muito bem para o nosso internauta. E estamos aqui, o doutor Quinta, para nos ajudar a perceber como é que esta questão funciona. Ok, muito bem. Eu penso que isso é como tudo, né? Isso é como tudo, porque sempre que nos deparamos com o novo, é porque o novo nos traz sempre alguma coisa de novidade, né? Ou nos oferece sempre qualquer coisa que, se calhar, comparativamente ao anterior ou ao velho, o novo nos traz sempre alguma coisa de novo. Mas permita só que lhe diga que a Lei Constitucional de 92, comparativamente à primeira Constituição da República de Angola, de 2010, é verdade que, se quisermos olhar no capítulo de desvantagem, eu posso mesmo aqui elencar, portanto, o modelo de eleição do Presidente da República. Aqui houve, indiscutivelmente, um autêntico recurso ao ponto de vista da eleição do Presidente da República. Porque repares que, nesse modelo atual, o Presidente da República é eleito o candidato, né, de cabeça de lista do partido, digamos assim, político mais votado e, consequentemente, também como afirma-se, acaba por ser eleito como deputado. Portanto, é um modelo extremamente complexo de se poder perceber, né, embora os manuais de direito constitucional e outros tantos escrevem que existem três, portanto, o modelo de governo, que passo aqui a citar, que é o parlamentar, não é? O presidencialista e o semipresidencialista. E o nosso modelo, os constitucionalistas dizem que é um modelo, portanto, semipresidencialista com pendor parlamentar. Quer dizer, é ali onde reside, no meu modesto entendimento, daquilo que tenho feito os estudos, as leituras em matéria de direito constitucional, e que traz aqui uma certa ambiguidade do ponto de vista da compreensão, fundamentalmente a nível do senso comum em perceber, portanto, esse modelo. Então, fecha-se, do ponto de vista daquilo que são, portanto, o exercício da participação dos cidadãos nos processos eleitorais ou nos processos de eleição. E em 1992 não era necessário optar, que a pessoa que quisesse se candidatar às presidenciais obedecesse, portanto, a esta nova realidade. Repare-se, doutor Ivo, em 92 a lei constitucional permitia que vários cidadãos, independentemente de serem indicados, portanto, por um partido e conseguir o número de votos que se exigia naquela altura, mas podiam livremente participar, efetivamente, para serem eleitos como presidente da República. Repare que nas eleições de 1992, as presidenciais, terão participado cerca de mais de 15, 16 candidatos, se a memória não me atrasou. Veja a evolução que havia, portanto, nesta lei constitucional, portanto, de 92, ao contrário dessa Constituição
de 2010. Esta é uma das grandes desvantagens que eu vejo que essa nossa Constituição, portanto, trouxe. Houve claramente um recuo nesse aspecto. Agora, as grandes vantagens, eu penso que assente, ou está assente fundamentalmente ao nível dos direitos e liberdades e garantias fundamentais. Há muitos até que dizem que, do ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais, é uma das constituições mais avançadas, portanto, nesta matéria. Porque basta olharmos para esta mesma Constituição, vamos ver que a questão do artigo 1º desta mesma Constituição diz claramente, só para citar assim, rapidamente, que Angola é uma república soberana, independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, de igualdade e progresso social. Só para ver que, no artigo 1º da Constituição da República de Angola, ela coloca o homem como o centro de todas as atenções. Quer dizer, o respeito à pessoa humana é um ponto de partida e um ponto de chegada para a construção da nossa própria República. Para não dizer outros direitos fundamentais, nomeadamente a questão das liberdades de confissões religiosas, liberdades de culto, a própria liberdade de manifestação, que hoje quase criou uma cantiga quase para todos, outros um pouco tanto entendidos sobre as matérias, outros não tanto, mas o que é facto é que quase toda a gente hoje fala do direito à manifestação, que depois é uma outra conversa, mas o que é mesmo importante dizer é que, do ponto de vista de vantagem, essa nossa Constituição, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, aliás, há um grande avanço e isso nós não podemos efetivamente, digamos assim, menosprezar. O que falta talvez é os especialistas em direito constitucionais, os juristas e outros, digamos assim, investigadores, talvez passarem a divulgar mais a nossa lei magna para que todos os cidadãos, pelo menos, tenham o mínimo do domínio desta lei, que de resto é a lei mãe da nossa República, doutor Ivo. Sim, então, Guinness. Sim, doutor Quintas, Sim. hoje olhamos para a Constituição de 2010, que é a atual Constituição, e nos parece que já em 92, por exemplo, a questão do direito à manifestação, era uma questão já levantada até por uma lei ordinária. Mas o que é que deve ter se passado durante essa época toda, 92 a 2010, e há bem pouco tempo, né? Estamos a falar de 2000, há mais ou menos 2018, 2019, se calhar no final de 2017, que o direito à manifestação era um direito que quase pouco se falava, e hoje as pessoas tendem. Sim, estou a ouvi-lo, doutor Ivo. Estou a ouvi-lo. As pessoas hoje cada vez mais falam de direito à manifestação, cada vez mais querem se manifestar. Do seu ponto de vista, o que é que deverá ter acontecido? Porque de algum tempo para cá, de 92 até mais ou menos 2010, pronto, falávamos do direito à manifestação por via de uma lei ordinária. A Constituição da República de Angola veio abarcar isso como até um dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, mas de algum tempo para cá, se calhar há 2 anos para cá, o direito à manifestação tornou-se, sei lá, um direito de grande referência entre os cidadãos angolanos. O que é que deve ter acontecido no seu ponto de vista? Eu penso que, e boa questão que o doutor Ivo coloca, eu penso que esta questão é também por conta de uma evolução, do ponto de vista de consciência jurídica,
que os cidadãos, de uma maneira geral, têm vindo a ganhar, né? Embora, diga-se com alguma verdade, que ainda há muito que se fazer do ponto de vista de levar a informação, ou seja, o ABC jurídico, lá onde se calhar não existe o sinal da Rádio Nacional, o sinal da Televisão Pública de Angola, ou se existe escola é mais por baixo de árvore, e os próprios professores também não estão devidamente capacitados ou devidamente formados para efetivamente fazer passar a informação da elevação da cultura jurídica. Mas, de uma maneira geral, eu penso que o nível de esclarecimento, o nível de visão, sobretudo no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, tem vindo a aumentar significativamente. Dizer o contrário estaria a ser, digamos assim, um falsário, porque eu também conheço um pouco Angola, temos andado um pouco por Angola fora e hoje as pessoas estão um pouco mais evoluídas. Agora, essa questão do direito à manifestação fala-se muito hoje porque eu acho que a própria humanidade também deu um salto qualitativo sob o ponto de vista dos meios de tecnologia e informação. Portanto, hoje, com o smartphone e a semelhança do que nós estamos aqui a fazer agora, conseguimos divulgar qualquer tipo de informação que nós quisermos divulgar, né? Com toda a responsabilidade e responsabilização que se impõe, mas com o smartphone e com o saldo de dados você consegue fazer muita coisa. E isso também tem, na minha forma de olhar, contribuído para a elevação, portanto, do nível de consciência, de cidadania, portanto, dos cidadãos. Daí, a questão do direito à manifestação ter se tornado agora quase que um hino, porque se quem é de direito não faz, ou não cumpre pelo menos o seu papel de informar os cidadãos, do ponto de vista dos seus direitos, dos seus deveres, enfim, então as pessoas arranjam outras formas de obter informação. Então, não nos assustemos sempre que as pessoas falam efetivamente do direito, portanto, à manifestação, que está, no fundo, o próprio direito à manifestação está dentro daquilo que nós chamamos doutor Ivo. Sim, eu ia dizendo que está dentro daquilo que nós dizemos, os direitos. Sim, sim, estou aqui, estou a lhe ouvir com cortes. Sim, e agora sim, vocês não ouvem? Sim, sim, sim. Exatamente. Sim, eu ia dizendo que também não deixa de ser, efetivamente, um dos direitos fundamentais que o cidadão tem. Portanto, isso foi uma conquista. O problema todo é que as pessoas têm apenas lido uma parte desse artigo, né? Embora está plasmado no artigo 47 da Constituição, que fala da liberdade de reunião e de manifestação, mas era de todo importante que as pessoas pudessem conhecer mesmo a lei que fala sobre reunião e manifestação, porque às vezes fica-se com uma ideia falsa de que, pronto, tenho que me manifestar porque é um direito consagrado na Constituição, sem olhar efetivamente outros direitos de terceiro que também não podem ser violados nos termos da Constituição. Então, sempre que se vai manifestar, tens que saber que tipo de manifestação que pretende realizar, porque a Constituição diz que as manifestações tendem a ser pacíficas, embora elas não obedecem a um critério de autorização, é bom que fique mesmo expresso, mas a palavra autorização, doutor Ivo, carece também de uma interpretação, digamos assim, mais de natureza linguística, né? Os especialistas em língua portuguesa talvez poderão ajudar, porque tem-se feito efetivamente muita confusão. Se a Constituição fala que não precisa de uma autorização, mas sim de um aviso prévio, aqui faz-se confusão entre o aviso prévio, portanto, e a autorização. Mas se o cidadão pretender manifestar
e o mote da sua manifestação é movido, portanto, por qualquer coisa que suscita ou que incite alguma violência, é óbvio que as autoridades competentes podem efetivamente não permitir, atenção, não permitir que esta pretensão de se manifestar seja materializada. Porque se eu, enquanto cidadão, tenho o direito de me manifestar ou de se manifestar, também tenho que saber que há outros direitos terceiros que devem ser também salvaguardados, ou que são salvaguardados por lei, né, pela Constituição e demais leis, que, se forem atropelados ou violados, também carecem efetivamente de uma sanção. E principalmente se pôr em causa aquilo que são os bens públicos e a propriedade privada, etc, etc. Não podemos aceitar que isso se realize. Portanto, aqui eu acho que, na minha forma de olhar isso, tínhamos que caminhar para um processo pedagógico, não é, de cidadania, para poder explicar de A a Z, quer aos cidadãos, quer a alguns, portanto, órgãos afetos, portanto, aos órgãos de segurança e defesa, nomeadamente a própria Polícia Nacional, para que estejam devidamente mais esclarecidos. Não é que a polícia não esteja esclarecida, ela, enquanto corporação, há muitas pessoas que estudam sobre essas matérias, mas o polícia normal precisa de ser nutrido, portanto, com mais vitamina, do ponto de vista daquilo que são os direitos e liberdades e garantias fundamentais. Ou seja, numa única palavra, o polícia precisa de saber mais sobre os direitos humanos, que é para evitar determinados choques que se têm verificado, portanto, nos últimos tempos, ao nível das sociedades contemporâneas, porque essa realidade não é exclusiva da Angola. Isso verifica-se um pouco por toda a parte em que o modelo, digamos assim, de governação, ou o modelo que se adotou para se olhar como Estado-República, é a democracia. E as democracias têm esse mal que às vezes as pessoas não sabem os conceitos na sua plenitude, sabem apenas uma parte do conceito, e depois, muitas das vezes de forma inocente, são movidas por outras correntes para reivindicar alguns direitos que têm toda a legitimidade nos marcos da lei, mas é preciso fazer um trabalho de casa para não sermos facilmente manipuláveis por qualquer indivíduo que vem efetivamente nos trazer determinadas ideias que às vezes não estão ajustadas com aquilo que a própria Constituição da República efetivamente nos diz. Tá bom. Doutor Quintas, estamos a ser acompanhados por vários internautas, entre eles o Dr. Oswaldo Ngoloimwe, que deseja parabéns pela abordagem, o Paulo Camutena e tantos outros que estão a acompanhar esta nossa live. Já quase para terminar, gostaríamos de saber, do ponto de vista numérico, em que república andamos afinal? Uns dizem que estamos na Terceira República, outros dizem que estamos na Quarta República. Qual é a sua opinião sobre o seguinte? Bem, essa é uma grande questão que o doutor coloca, embora os juristas, de uma maneira geral, dominam perfeitamente isto, mas também somos nós, é preciso dar a mão à palmatória, somos nós, enquanto juristas, que muitas das vezes andamos nas rádios e nas televisões a desfilar, portanto, um esclarecimento um quanto tanto errôneo e acaba por, efetivamente, passar uma informação ao público ouvinte e telespectador a uma ideia errada, porque eu também já ouvi alguns juristas, desculpa ter que dizer isso, mas é preciso às vezes falarmos das coisas tal como elas devam ser. É verdade que nós aprendemos todos os dias e respeitar aqueles que terão se posicionado primeiro do que nós, enquanto juristas, enquanto advogados, enquanto procuradores, enquanto juízes, enquanto consultores, enfim. Mas também não é menos verdade que sempre que nos dão a oportunidade de falar
quer num espaço semelhante a que acabei de dizer agora, quer neste virtual, é preciso falar com alguma verdade e em nome tanto da cientificidade e das academias ou da academia que cada um de nós passou. E faço essa chamada de atenção porque já ouvi muitos juristas e também muitos políticos a falarem que andamos na Quarta República. Ora, há aqui um equívoco em poder confundir que, portanto, conta-se, e o doutor Ivo foi muito feliz em dizer a contagem numérica em relação à República, em função dos períodos que se realizam eleições num determinado país, ou no caso em concreto de Angola. Não, está errado. Está errado porque a República nasce de forma muito técnica e específica, se quisermos olhar naquilo que é a orientação do próprio direito jurídico constitucional, ou seja, em ciência política e direito constitucional, há formas próprias de aprender a contar, né, de forma sequencial ou numérica a República. No caso em concreto da Angola, a Primeira República nasce efetivamente com a proclamação da independência. Aprovado, portanto, a Lei Constitucional de 75, embora pelo próprio Comitê Central do MPLA, nasce a Primeira República. A Segunda República nasce, efetivamente, com a lei que eu já elenquei, portanto, há bocado, que é a lei, portanto, número 23/92, de 16 de setembro, que é a lei, portanto, da revisão constitucional, que vai, efetivamente, fazer, digamos assim, nascer um regime do multipartidarismo, a introdução daquilo que costumamos chamar, do ponto de vista do sistema de economia, uma economia, portanto, de mercado, vai abaixo o regime de economia de um Estado centralizado, e há efetivamente aquilo que é a economia de mercado e a livre iniciativa privada, e mais outros elementos que essa própria lei constitucional, efetivamente, de 1992, trouxe. Portanto, a realização, pela primeira vez na história de Angola, as eleições pelo sufrágio universal, direito e secreto. Portanto, ali, com esta lei constitucional de 1992, nasce a Segunda República. A Terceira República, e a última, nasce fundamentalmente com a aprovação da Constituição da República de Angola em 2010. Portanto, todo o argumento contrário ao que nós estamos aqui a debruçar é falso. Aquilo de dizer porque andamos na Quarta República, na Quinta República, é um sinal claro de que essas pessoas se estudaram, não leram, digamos assim, suficientemente os manuais de direito constitucional. Parece uma posição um quanto tanto arrogante, mas não é arrogância. É uma verdade porque nós, enquanto juristas, nós, enquanto acadêmicos, nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto professores, nós, enquanto jovens, fundamentalmente, a nação nos espera, do ponto de vista da responsabilização, do ponto de vista do compromisso que nós temos quando a conversa é passar conhecimento, sobretudo aos mais pequenos. Então, deve haver um rigor científico em poder esclarecer essas questões, doutor Ivo. Doutor Quinta, o doutor Oswaldo Ngoloimwe coloca aqui uma questão. É possível hoje falarmos na angolanização do direito angolano? Eu penso que, e para já saudar o doutor Oswaldo Ngoloimwe, espero que esteja a pronunciar bem o último nome, mas, como sabem, isso também um pouco influência, digamos assim, de Portugal, né? Muito por força da língua que nós nos comunicamos, e às vezes temos, nós da nova geração temos alguma dificuldade em pronunciar corretamente as nossas prestimosas línguas nacionais, daí a dificuldade em pronunciar o nome de forma correta do Dr. Oswaldo Ngoloimwe, corrijam-me se estiver errado. Eu penso que se é possível hoje falarmos da angolanização do direito angolano, passa que a redundância parece uma repetição, mas eu disse que sim, é possível, porque, como eu disse no princípio, se o direito é qualquer coisa que resulta
da evolução, portanto, do ser humano, dos povos, das sociedades, por que não falarmos já agora, e talvez nos próximos tempos, de uma angolanização do direito angolano? Eu sou de opinião que é possível sim falarmos disso, até porque, de forma provocativa, já ao nível, portanto, dos corredores de alguns jurisconsultos, se assim posso designar, fala-se mesmo que em Angola já temos alguns doutrinários angolanos. Né? Estou a provocar, como é o caso do Dr. Carlos Feijó e outros tantos. Tem mais dois, que eu não vou dizer o nome, mas vou mesmo de forma provocativa em dizer da posição, pelo menos, do Dr. Carlos Feijó. Aliás, quem lê ou quem leu a tese, portanto, de mestrado e também de doutoramento do Dr. Carlos Feijó, há questões muito avançadas que até podemos mesmo considerar como, se calhar, um sinal para evoluirmos a uma, digamos assim, angolanização do direito angolano, sobretudo nas matérias do direito que tem que ver com o poder local e as autoridades tradicionais, que no fundo é mais um modelo ou uma matriz, portanto, da idiosincrasia da nossa própria cultura, numa única palavra. Falarmos do direito constitucional ou direito costumeiro, temos muita coisa por explorar. Por que não nós, os jovens, aprendendo com os mais velhos, começarmos a pensar na criação desta angolanização do direito angolano? Mas, para tal, é preciso que se faça, digamos assim, primeiro algumas especializações, nomeadamente que haja no futuro mais mestres, mais doutores, que possam nos apresentar, digamos assim, obra, não é? A olharem ou a defenderem aquilo que eu disse há bocado, que é a própria idiosincrasia, portanto, da cultura africana ou mesmo angolana. Há muita coisa por se escrever, por se explorar. Então, numa única palavra, eu sou de opinião, doutor Osvaldo, que é sim possível falarmos disso, e era bom mesmo começarmos a trabalhar nas futuras dissertações de mestrado e teses de doutoramento de um direito provocativamente, genuinamente angolano. Por que não? O Brasil está muito avançado nesse capítulo, e por que não nós não avançarmos também? Se falarmos que as universidades são os autênticos laboratórios da produção da ciência, e nós temos as nossas universidades com todas as deficiências e também algumas vantagens que temos, mas são as nossas universidades, produzem ciência, mal ou bem, mas produzem ciência. Então, eu sou de opinião que há que se começar sempre de algum lado e de um momento. Então, eu acho que essa ousadia deve partir de nós, enquanto jovens, começarmos a pensar nisso e nas futuras teses, quer aquelas que eu já acabei de linkar de mestrado ou doutoramento, começarmos a pensar em direito genuinamente angolano, até porque temos muita coisa. O Brasil já faz isso, Cabo Verde tem evoluído mais comparativamente a nós. Eu penso que Cabo Verde está muito mais avançado nessas matérias. Então, doutor Osvaldo, eu penso que sim, é possível começarmos a discutir sobre essas questões. Doutor Quinta, já estamos mesmo quase a terminar, também pela questão de tempo. Tem 1 minuto para considerações finais. Bem, do ponto de vista daquilo que é a abordagem que nós tivemos, eu peço a minha sincera desculpa pela comunicação e também se terei tanto falhado num ou noutro aspecto que os nossos colegas, os nossos amigos virtuais estejam a acompanhar, não esclareci, mas isso é como tudo, tanto num debate, numa conversa, não se diz tudo, né? Há muita coisa que se calhar ficou por dizer e talvez nos próximos ou nas próximas oportunidades, quer num formato semelhante ou noutros, poderemos vir, digamos assim, explicar ou esclarecer com mais, digamos assim, com mais profundidade e com todo o rigor pedagógico que se impõe, mas para dizer que gostei do convite
e eu penso que é importante sempre termos que discutir sobre questões que têm que ver com a nossa própria realidade, porque se há pessoa que pode falar da nossa própria história, quer do ponto de vista jurídico constitucional, quer do ponto de vista antropológico, social, econômico e também mesmo cultural, somos nós, enquanto angolanos, porque se forem os outros a virem falar da nossa própria história, fica um bocadinho aquém. Então, eu penso que o momento é de nós mesmos, enquanto angolanos, falarmos de nós, com todos os erros que se pode depois vir de notar ou conotar, mas temos que ser tem de ser nós, enquanto jovens, falarmos da nossa própria história nas mais variadas facetas. Então, o meu muito obrigado, e eu penso que tinha muita coisa por dizer, mas talvez esperar nas outras oportunidades em poder esclarecer. Mas, para finalizar mesmo, gostaria de deixar um breve conselho aos jovens que é preciso fazer alguma coisa. Todos nós temos essa responsabilidade de participar, tanto na construção desta Angola jovem, que muito precisa de nós. Uns enquanto acadêmicos, outros enquanto políticos, outros enquanto militares, juízes, carpinteiros, professores, marceneiros, enfim, todos são absolutamente importantes para contribuir com o bocado que sabem para fazermos uma Angola melhor, como dizia Matias Damasio. Obrigado. Obrigado, doutor Quintas. Foi o nosso convidado para a primeira edição de Tudo em Prol da Sociedade, com Ivo Papanda, e esperamos tê-lo nas próximas oportunidades. Teve como tema da abordagem heranças, influências e evolução das nossas leis até chegar à atual Constituição da República de Angola. Muito obrigado, e a todos que nos acompanharam. Sentimos-nos felizes e acreditamos que as próximas edições serão melhor do que esta. Já temos uma marcada para dia 22, Dia do Educador, e o convidado vai ser anunciado durante a semana. Muito obrigado, Dr. Quintas. E obrigado a todos os nossos amigos internautas que nos acompanharam.